Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à leitura do livro Chico Xavier Pede Licença, leremos o capítulo Desencarnações Coletivas, de Emmanuel. Então foi perguntado a Emmanuel, numa reunião pública, por dezenas de pessoas, em 23 de fevereiro de 1972, em Uberaba, na reunião do Chico, foi feita a seguinte pergunta: sendo Deus a bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas e indefesas, como nos casos dos grandes incêndios? E a resposta é exatamente essa. Realmente reconhecemos em Deus o perfeito amor aliado à justiça perfeita. E o humano, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, convertendo-se em razão disso, em qualquer situação, no mais severo julgador de si próprio. Quando retomamos da terra para o mundo espiritual, conscientizados nas responsabilidades próprias, operamos o levantamento dos nossos débitos passados e rogamos os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. É assim que, muitas vezes, renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla. Então, nessa resposta, destaca-se que trazemos dentro de nós o que ele chama de justiça imanente, né? É esse quinhão, essa fagulha divina, esse reino de Deus dentro de nós, essa característica divina de justiça. E essa justiça que nos impõe a própria reparação. E agora ele vai exemplificar isso. Invasores elaqueados pela própria ambição, que esmagávamos coletividades na volúpia do saque, tornamos a terra com encargos diferentes, mas em regime de encontros marcados para a desencarnação conjunta em acidentes públicos. Exploradores da comunidade, quando lhe exauríamos as forças em proveito pessoal, pedimos a volta ao corpo denso para facearmos unidos o ápice de epidemias arrasadoras. Promotores de guerra, manejadas para assalto e crueldade pela megalomania do ouro e do poder, em nos fortalecendo para a regeneração, pleiteamos no plano físico a fim de sofrermos a morte de partilha, aparentemente imerecida em acontecimentos de sangue e lágrima. Corsários que ateávamos fogo a embarcações e cidades na conquista de presas fáceis, em nos observando no além com os problemas da culpa, solicitamos o retorno à terra para a desencarnação coletiva em dolorosos incêndios inexplicáveis sem a reencarnação. Então, o que ele aproveita aqui para exemplificar algumas situações, mas sempre destacando que somos nós quem solicitamos a prova, né? Em função da dita justiça imanente, que daqui a pouco nós vamos obter uma outra palavra que a exemplifique, que a defina, né? Continua Emmanuel. Criamos a culpa em nós mesmos, engenhamos os processos destinados a extinguir-lhe as consequências. E a sabedoria divina se vale dos nossos esforços e tarefa de resgate e reajuste, a fim de induzir-nos a estudos e progressos sempre mais amplos no que diz respeito à nossa própria segurança. É por isso motivo que, de todas as calamidades terrestres, o humano se retira com mais experiência e mais luz no cérebro e no coração, para defender-se e valorizar a vida, obviamente em novas oportunidades. Lamentemos sem desespero quantos se fizeram vítimas de desastres que nos confrangem o espírito. A dor de todos eles é a nossa dor.
Os problemas com que se defrontaram são igualmente nossos. Não nos esqueçamos, porém, de que nunca estamos sem a presença da misericórdia divina, junto às ocorrências da divina justiça, que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós, que tudo se renova para o bem de todos e que Deus nos concede sempre o melhor. Então, destaca ele aqui a questão da assistência, da misericórdia de Deus, que nos permite passar por essas provas e expiações a que nós solicitamos, né? E essa permissão nos é dada justamente para que se faça a justiça. E agora, Herculano Pires, ele tecnicamente trabalha esse texto de Emmanuel, definindo claramente as leis da consciência, né? Então vamos ler, depois comentaremos, né? A resposta de Emmanuel vem do plano espiritual e acentua o aspecto terreno da autopunição dos encarnados em virtude de um fator psicológico, a saber, os das leis da consciência. Obedecendo a essas leis, as vítimas de mortes coletivas aparecem com as mais severas julgadoras de si mesmas. São espíritos que se punem a si próprios em virtude de haverem crescido em amor e trazem consigo a justiça imanente. Se no passado erraram, agora surgem como heróis do amor no sacrifício reparador. As leis da justiça divina estão escritas na consciência humana. Caim matou Abel por inveja e a sua própria consciência o acusou do crime. Ele não teve a coragem heróica de pedir a reparação equivalente, mas Deus o marcou e puniu. Faltava-lhe crescer em amor para punir-se a si mesmo. O símbolo bíblico nos revela a mecânica da autopunição, cumprindo-se compulsoriamente. Mas nos espíritos evoluídos, a compulsão é substituída pela compaixão. Para a boa compreensão desse problema, precisamos de uma visão clara do processo evolutivo do humano. Como selvagem, ele ainda se sujeita mais aos instintos do que à consciência. Por isso, não é inteiramente responsável pelos seus atos. Como civilizado, ele se investe do livre-arbítrio que o torna responsável. Mas o amor ainda não o ilumina com a devida intensidade. As civilizações antigas, como o demonstra a própria Bíblia, são cenários de apavorantes crimes coletivos, porque o humano amava mais a si mesmo do que aos semelhantes e a Deus. Nas civilizações modernas, tocadas pela luz do cristianismo, os processos de autopunição se intensificam. O suicídio de Judas é o exemplo da autopunição determinada por uma consciência evoluída. O que ocorreu com Judas em vida ocorre com os espíritos desencarnados que enfrentam os erros do passado na vida espiritual. Para encontrar o alívio da consciência, eles sentem a necessidade, determinada pela compaixão, de passar pelo sacrifício que impuseram aos outros. Mas o que é esse sacrifício passageiro diante da eternidade do Espírito? A misericórdia divina se manifesta na reabilitação do espírito após o sacrifício, para que possa atingir a felicidade suprema na qualidade de herdeira de Deus e coordeira de Cristo, segundo a expressão do apóstolo Paulo.
encarando a vida sem a compreensão das leis da consciência e do processo da reencarnação, não poderemos explicar a justiça de Deus, principalmente nos casos brutais de mortes coletivas. Os que assim perecem estão sofrendo a autopunição de que suas próprias consciências sentiram necessidade na vida espiritual. A diferença entre esses casos e o de Judas é que essas vítimas não são suicidas, mas criaturas submetidas à lei de ação e reação. Judas apressou o efeito da lei ao invés de enfrentar o remorso na vida terrena. Tornou-se um suicida e aumentou assim a sua própria culpa, rebelando-se contra a justiça divina e tentando escapar dela. Interessante que ele faz o paralelo, né? O irmão Saulo faz o paralelo entre o comportamento de Judas e o nosso comportamento. E aqui o texto destaca sempre a colheita do nosso modo de agir após o desencarne. Só que não é só após o desencarne em que a consciência fala, né? Ela, na verdade, ela nos fala a todos os instantes, né? Então, como a gente sempre destaca, né? É fácil enxergar Deus na paisagem. O Deus da paisagem é aquele da natureza, das estrelas, do mar, das montanhas. Obviamente que existe Deus porque Ele controla tudo, Ele criou tudo. Então, eu olhando para a exuberância da natureza, eu posso entender e compreender e perceber a existência de Deus. Mas esse é o Deus da paisagem, é onde se manifestam nas coisas materiais as leis que Ele criou e mantém, as leis físicas, químicas, biológicas, que mantêm toda aquela estrutura. Mas tudo isso foi feito para o homem, ou seja, o mundo, o universo, a matéria, ela é a nossa ferramenta para desenvolver a própria inteligência, a moral, né, e o amor. É esse o caminho. Então, são ferramentas. Ora, se Deus é Deus da natureza, onde é que está Deus para os seres humanos que têm o livre-arbítrio? Porque a natureza não tem livre-arbítrio, ela faz o que tem que fazer. São leis eternas, imutáveis, constantes, né? Agora, onde é que está Deus? Se Ele controla a matéria, como é que Ele controla o homem? Né? Como é que Ele se mantém ligado ao homem? Porque a diferença é que Ele nos deu liberdade, né? Somos livres, escolhemos fazer o que bem entendemos. Ele se mantém vinculado a nós através da consciência. Tá? Então, a consciência é a nossa ligação direta com Deus. Ele está ligado diretamente a cada um de nós por meio da consciência. E é onde ele manifesta a vontade dele. É o que ele espera de nós. Quando fazemos as coisas que estão de acordo com a nossa consciência, estamos fazendo a vontade de Deus. Quando não estamos agindo de acordo, isso cria uma diferença que exige mais dia menos dia, sozinho ou coletivamente, hoje, amanhã ou na outra vida, um ajuste. Esse ajuste chama-se justiça. E essa justiça, ela pode ser feita voluntariamente, em que nós mesmos buscamos acertar, ou em casos mais graves, numa imposição para podermos atingir aquela expectativa em relação a nós. Então, Deus está presente em nós através da consciência. É ela quem nos diz a cada segundo, a cada ação, o que é melhor para nós, respeitando a liberdade de fazermos diferente. Se fizermos diferente, respondemos por essa diferença,
com as consequências dessa diferença. Por quê? Porque a consciência, ela carrega todos os atributos divinos, de justiça, sapiência, eternidade, busca da felicidade, harmonia entre todos. Ou seja, se seguirmos esta bússola, estamos fazendo o melhor que podemos fazer e aprender com isso, e assim atender aquilo que Deus permitiu que nós fizéssemos. Então nós imaginemos um mundo, né, como o local em que Deus nos coloca para fazermos o que quisermos, dentro dos limites do funil que Ele nos estabelece. Não é assim, temos a liberdade de fazer tudo. Não, nós temos liberdade de fazer tudo dentro do meio que eu vivo. E esse meio que eu vivo, ele é construído por Deus, porque Ele tem uma expectativa de didática para mim. Eu tenho que aprender alguma coisa. Então Ele me direciona a lição e ainda apresenta: olha, é melhor você fazer isso. Posso fazer diferente. Se eu faço diferente, eu continuo necessitando daquela lição e não caminho, né, para novas lições, enquanto eu não aprender aquilo. A partir do momento que eu aprendo, que eu faço o que a minha consciência manda, então Deus permite que eu avance no universo que Ele criou para novas experiências, novos aprendizados. E assim, gradativamente, desculpe, passo a passo, vamos seguindo essa jornada na direção do Pai. Espero ter sido claro. Vale a pena refletirmos a respeito, relermos o texto, assim como o equivalente na doutrina, no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Prazer em revê-los. Até a próxima oportunidade. Deus, nosso Pai Criador de tudo e de todos, esteja sempre junto a cada um. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aos nossos irmãos. Não nos deixes cair em tentações, livrando-nos sempre de todo o mal. Do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Perdoai, para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus capítulo 18, versículos 15, 21, 22. A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos.
Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas que pairam acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma está sempre inquieta ou é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa aos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz que se deve perdoar ao irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. A outra é quando o ofendido ou aquele que assim se julga impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão, não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: vede quanto sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de uma e de outra parte. Não. Isso não é generosidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais conciliador, que revela mais desinteresse próprio, mais caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Instruções dos Espíritos, Perdão das Ofensas, Simeon, Bordeaux, 1862. Item 14. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoá-lo-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações que Jesus ensinou aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela vos for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Será doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude, e farás, enfim, para os outros o que desejas, o que o Pai Celeste faça por ti. Não tem Ele de te perdoar sempre, e acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Ouvi, pois, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos.
perdoai, usai a indulgência, sede caridosos, generosos e até mesmo pródigos no vosso amor. Dai, porque o Senhor vos dará. Abaixai-vos, que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, de parte daquele que do alto dos esplendores celestes tem sempre os olhos voltados para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, os vossos irmãos, como tendes necessidade de ser perdoados. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, eis um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal, e não haveria nenhum em passar por alto os erros de vossos irmãos, se estes apenas vos incomodassem de leve. Espíritas, não vos ouvideis de que, tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas numa coisa, no bem que possais fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer cada noite, ao dormir, nada tenho contra o meu próximo. Perdão das ofensas nos faz refletir na nossa própria situação. Cada um de nós, a cada dia que vivenciamos as provas e as expiações, no nosso instrumento de carne, passamos por situações às quais precisamos receber o perdão, precisamos ofertar o perdão. E essas palavras de Simeão, para instruir-nos ainda mais sobre a beleza desse ato, sobre o esforço que devemos fazer por verdadeiramente conseguir perdoar, é justamente porque nós vamos precisar muito do perdão, desse perdão de Jesus. Então, quando ele coloca essa situação que Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude. Essas palavras nos dão a receita da força que buscamos diante da vida. E essa força vem na prática dos ensinos de Jesus. Ficaremos invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias, se procurarmos acompanhar e exercitar a prática dos ensinamentos do Cristo. Porque aí nada nos atingirá da forma como ainda nos atinge.
Por isso precisamos nos desfazer das mazelas morais que trazemos. Estou me referindo ao orgulho, à vaidade. Então, quanto mais buscarmos nos exemplos do Cristo, termos humildade e amor, menos sofreremos nesse mundo de expiação e prova, pois que estamos ombro a ombro com irmãos imperfeitos como nós. Então haveremos de passarmos por situações assim diariamente. Usando a inteligência, a razão e o amor ensinado pelo Evangelho, haveremos de nos colocar melhor diante da vida, deixar de exigir tanto dos nossos irmãos a perfeição, da qual também estamos muito distantes de mostrar, de termos essa perfeição nas nossas atitudes, pensamentos, palavras. E aí tem um livro que se chama O Espírito da Verdade, de autores diversos, psicografado pelo nosso Chico, Ivaldo Vieira. E uma das histórias de Hilário Silva, inclusive, se refere exatamente a esse capítulo 10 e o item 14, que vimos aqui, perdão das ofensas. E nos traz a história muito interessante que vamos ver. Vamos lá, o que nos diz. Item 30, as estatuetas. O diálogo à noite entre as duas senhoras continuava na copa. Você, minha filha, deve perdoar, esquecer. Lá diz o Evangelho que costumamos ver o argueiro no olho do vizinho, sem ver a trave dentro do nosso. Mas, mamãe, foi um insulto. O moço parou à frente da janela, viu as minhas estatuetas e atirou a pedra. E Dona Balbina, senhora espírita de generoso coração, prosseguia falando à filha, Dona Rogéria. Ele é um pobre rapaz obsidiado. História, é uma fera solta, isso sim. Mas Dona Margarida, a mãe dele, foi sempre nossa amiga. Isso não vem ao caso. Cada qual é responsável pelos próprios atos. A senhora sabe que ele é maior. Precisamos perdoar para sermos perdoados. Ser bom é uma coisa e outra é ser tolo. Darei queixa à polícia. Somente não queria fazê-lo sem ouvi-la. Contudo, Fábio e eu estamos decididos. Meu Fábio já anda cansado do volante, pobre marido. Dinheiro cavado em caminhão é duro de ganhar. Meu conselho, filha, é desculpar e desculpar. Mas o prejuízo é de 2.000 cruzeiros, além da injúria. Mesmo assim, o perdão é o melhor remédio. Ah, que seria do mundo assim, sem corrigenda, sem justiça? Nesse instante, alguém bate à porta. Ambas atendem. O portador comunica. Um desastre. Um senhor Fábio trompou numa casa e a parede caiu. Mãe e filha correm para o local, que se encontra entulhado de multidão, e veem a casa acidentada. É justamente a moradia de Dona Margarida, a mãe do rapaz que atirara a pedra. O caminhão, num lance estouvado, derrubara uma parede lateral e penetrara fundo, inutilizando todo o mobiliário da sala de refeições. Apagara-se a luz no quarteirão e as duas, sem que ninguém as reconhecesse, podiam escutar Dona Margarida, que sustentava uma vela acesa diante do guarda de trânsito. Peço-lhe, dizia ao fiscal, não abrir processo algum, não quero reclamações. Mas Dona Margarida, insistia o funcionário,
a senhora vai ter aqui um prejuízo para mais de 40 contos. Não importa, Deus dará jeito. Seu Fábio e Dona Rogéria são meus amigos de muito tempo. As duas senhoras, porém, não puderam continuar ouvindo, pois a voz irritada de Fábio elevou-se da multidão e era necessário socorrê-lo, porque o infeliz estava ébrio. Hilário Silva. Finalizamos com essa história corriqueira que ocorre mesmo com todos nós, com a nossa vizinhança, nas nossas casas. Muitas vezes ali não queremos ofertar o perdão, mas imediatamente nas situações da vida iremos ali precisar sim receber o perdão do próximo. Então que possamos fazer as nossas reflexões sobre essas lições do Evangelho, que possamos pedir a Deus nosso Pai e a Jesus, o nosso irmão maior, que esteja sempre conosco no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, onde devemos pensar ali em ofertar também esse perdão, se queremos receber, na comunidade em que vivemos, no trabalho, na escola, em todos os lugares. Sabemos que nos equivocamos, erramos e precisamos muito do perdão. Mas precisamos também compreender a lição. É dando que recebemos. É perdoando que seremos perdoados. Que Deus Pai esteja então junto a cada um de nós. Até mais o próximo encontro.